Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai retomar o conteúdo de Excel. Só para lembrar, então, que eu utilizo o Excel, que é um programa da Microsoft. Ele geralmente é pago, ele tem licença paga, mas vocês podem utilizar também o LibreOffice. O LibreOffice, o pacote dele, além do mesmo que tem o Word, aqui tem o Planilha Calc. O Planilha Calc é o mesmo Excel, só que de outro software. Aqui a gente vai dar seguimento no Excel. E hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês, como inserir uma tabela, algumas informações sobre células e classificação, ordenação dos elementos e dados das nossas tabelas. Então, começando, só para a gente relembrar. O que a gente tem de informação aqui? Aqui nós temos as nossas colunas, representadas por letras, e aqui nós temos nossos números representando a linha. Então, se eu tiver uma informação nesta célula, esse quadradinho que fica destacado quando a gente clica é chamado de célula. Nessa célula, eu tenho a minha coluna B na minha linha 3. Então, eu tenho o B3. Por que é importante a gente saber identificar isso? Por que é importante a gente memorizar, entender, saber aplicar? Porque agora, quando a gente for criar a tabela, essa informação pode ser importante. Então, aqui, lembrando que onde eu clicar, ele vai mostrar aqui o nome da minha coluna e o nome da minha linha, onde eu clicar. Bom, então agora, uma outra informação é que quando a gente quer fixar algo no nosso Excel, no nosso trabalho, a gente tem costume de utilizar o cifrão, que alguns chamam de dólar também. O cifrão, ele serve para fixar. Por que fixar? Porque mais para frente a gente vai aprender a arrastar dados. Assim como a gente arrastou na semana passada de criar mês e criar dia da semana, a gente vai aprender a trabalhar com números. E se a gente precisa, por exemplo, eu quero multiplicar 2 por esse número 2 fixo, por vários outros números, e aqui ter 1, embaixo T2, embaixo T3, se eu quero fixar esse número aqui para multiplicar por estes aqui, quando eu arrastar a minha fórmula, ele vai ir mudando aqui também. Ele vai pegar essas outras informações. Isso a gente vai ver com mais calma mais para frente. Mas só para vocês entenderem por que a gente utiliza o cifrão, por que a gente utiliza este símbolo de dinheiro, porque a gente fixa, a gente deixa fixo essa célula aqui, para quando a gente arrastar, ela se manter, a gente mantém a informação dizendo que eu quero multiplicar o 2 por 1, o 2 por 2 e o 2 por 3. Então, quando eu coloco o cifrão, eu posso fixar a coluna, posso fixar a linha ou posso fixar os dois. Por que eu já estou explicando isso se a gente vai ver mais para frente? Porque agora, quando a gente for criar a tabela, vocês vão ver o cifrão. Então, eu vou ir lá inserir, vou botar aqui, vou em inserir. Quando eu clicar em inserir, tem a opção de criar uma tabela. Tem dois jeitos de criar tabela no meu Excel. Como? Eu posso selecionar o campo que eu quero criar uma tabela, por exemplo, eu quero criar uma tabela deste tamanho aqui, com todo esse espaço, indo das colunas A a P e indo das linhas 1 a 26. Então, eu posso selecionar tudo. Como seleciona tudo? Eu clico com o botão esquerdo do mouse e fico pressionando esse botão. E arrasto o mouse até onde eu quero alcançar minha tabela. Se eu quero mais para cima, se eu quero menor, se eu quero maior. Aqui a gente faz a seleção de tamanho pelo mouse. Então, por exemplo, eu vou largar aqui na P25, larguei. Quando eu larguei o mouse, olha, vocês notam que eu tô mexendo com o mouse, vocês estão vendo o cursor mexer na tela, mas aqui segue marcadinho. Por que segue marcadinho? Porque ele já entendeu que eu quero fazer alguma ação com essas células todas que eu marquei. Então, eu posso vir aqui e clicar em tabela, e quando eu clicar em tabela, vai aparecer essa informação aqui, criar tabela. O que a gente tem de informação dentro dela? Eu vou colocar a lupa para que vocês consigam visualizar melhor. O que nós temos, então, aqui dentro dessa tabela? Onde estão os dados da tabela? O que ele está perguntando? De onde a onde eu quero colocar
as minhas informações onde eu quero colocar essa tabela. Por quê? Porque agora eu estou utilizando um arquivo em branco, mas uma hora a gente vai utilizar, vai criar uma tabela em um arquivo que já existe, em documentos que já existem, conteúdos que já tem ali, já tem nome, já tem idade, já tem informação. Então, eu posso criar uma tabela em cima dessas informações. Aqui, então, ele está perguntando, ó, tem certeza que tu quer criar da coluna A, linha 1, até a coluna P, linha 25? Se eu der um OK, ele vai criar minha tabela. Mas antes de dar o OK, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês o que são essas informações. O que a gente tem aqui, então? Vários cifrão, vários símbolos do dinheiro. Por quê? Porque eu estou fixando a minha coluna e estou fixando a minha linha. Quando eu quero fixar algo, eu coloco o cifrão na frente da minha letra, se for coluna, e na frente do meu número da linha. Como é que eu sei que ele está indo daqui até aqui? Porque eu tenho 2 pontos aqui. Não vou ficar com o mouse em cima, mas vocês vão verificar que entre os 2 conjuntos de informações tem 2 pontos. Esses 2 pontos indica de onde até onde vocês querem ir. Essa informação também a gente vai ver depois, quando a gente estiver mexendo com as fórmulas, com soma, que a gente pode escolher fazer intervalos, ou fazer intervalos com ponto e vírgula, ou fazer junções, eu quero fazer de 1 a 10, e aí a gente coloca o ponto e vírgula. Então, aqui, na informação para criar uma tabela, a gente tem o cifrão para demarcar e fixar a minha coluna e a minha linha, e 2 pontos para dizer até onde está indo essa tabela. Então, A1 até P25. Quando eu der um OK, vou tirar a lupa para que vocês consigam ver o trabalho inteiro. Aqui, a gente foi criada a nossa tabela. Nossa tabela do A1 até o P25, aqui, 26. Ele pegou uma mais ali, porque eu tinha marcado uma mais e ele fica até uma mais. Quando eu der um OK, ele ficou certinho. Essa aqui é a minha tabela. Tá, mas eu não quero nessa cor e não quero com essas informações que tem aqui em cima. Bom, agora a gente começa a fazer a formatação dessa tabela. Então, eu posso clicar nela. E quando eu clicar nela, vocês notem aqui em cima, vou colocar a lupa novamente. Aqui em cima aparece design da tabela. Notem que se eu clicar fora da minha tabela, o design daqui some. Se eu clicar dentro da minha tabela, aparece novamente a opção de design da tabela. Vou tirar o zoom. Tirei o zoom. Feito. Vou lá no design da tabela. E aqui a gente consegue mexer na cor, consegue mudar. O que significa esse botãozinho aqui? Esse botãozinho é um botãozinho de filtrar. Quando a gente tem muitas informações na nossa tabela, a gente pode escolher para mostrar para a gente só informações da letra A, só informações da letra B. Então, esse botãozinho ele serve para filtrar. Mas se eu não tenho informações que eu desejo filtrar nessa minha tabela, aqui em design da tabela eu posso vir aqui e desmarcar o botão filtrar. E aí eu perco esse recurso na minha tabela, ele some. Notem que quando eu clicar aqui, botei o botão filtrar, agora tem este botãozinho filtrar no meu cabeçalho da minha tabela. Se eu clicar de novo, vai sumir o botãozinho e aí não tenho mais o botãozinho de filtrar nele. Lembrando que depois, se eu quiser, eu posso vir aqui e botar novamente. Essa é só a primeira edição, vocês podem seguir editando. Aqui nós temos os estilos da tabela. Ele vem como padrãozinho, esse aqui no estilo azul, tabela média 2. Porém, aqui tem muitas outras informações. Como eu chego nessas outras informações? Aqui do ladinho, lá vamos nós para a lupa novamente. Estilos da tabela. Aqui. Nos estilos da tabela, tem estes 3 botõezinhos. Para que serve? Eu posso ir clicando e ele vai mostrando as informações que tem. Ó, esses aqui são os modelos que tem disponível, para cima e para baixo. E neste botãozinho aqui, ele é para mostrar mais, mostrar toda a minha tabela de forma que eu possa visualizar ela melhor. Que eu não visualize ela pequenininha, eu posso visualizar ela melhor assim.
Aqui embaixo, eu posso criar um novo estilo ou limpar algum estilo que eu queira. Mas vamos dizer que a gente quer usar um estilo que já existe. Vou tirar a lupa para que vocês consigam enxergar o trabalho de uma forma completa. Aqui ele está em azulzinho. Vamos supor que eu quero colocar em preto. Coloquei ele em cinza bem escuro. Não, mas não gostei. Eu posso vir aqui e escolher em verdinho. Posso escolher sem cor nenhuma. Só vai ficar a tabela ali, a tabela nem fica marcadinha. Posso escolher cinza. Posso escolher da cor que eu bem entender. Aqui tem ele todo em branco, só com a parte do cabeçalho da minha tabela em escuro. Eu posso fazer outras informações também. Eu posso mexer na última coluna, eu posso mexer e colocar as colunas em tiras. Isso significa que agora eu tenho essa linha demarcada. Notem que quando eu tirar ela, não ficou, só ficou as bordas. Se eu colocar colunas em tiras, vai aparecer a minha coluna aqui também. Então, agora eu tenho a minha célula bem marcadinha, com todos os tracinhos na volta. Aqui a gente pode colocar linhas totais, para colocar ali o total ali embaixo, fora da nossa tabela, e assim por diante. Esses são alguns dos botões que a gente pode usar e alguma das cores que a gente vai usar nas nossas tabelas. Bom, aqui a gente pode renomear a nossa tabela. Essa é a tabela 1, mas eu posso renomear ela, colocar um outro nome, colocar nome teste, colocar o nome que quiser. Para a gente editar essas informações aqui onde diz coluna, que vem como padrão da tabela, eu posso dar 2 cliques e editar aqui, selecionando tudo e, por exemplo, colocando o teste. Ou, se não, notem que quando a gente clica aqui, abre este espacinho aqui em cima também. O que é esse espacinho? Se a gente mexer em alguma coisa daqui, alunos TC, por exemplo, quando eu clicar aqui, eu posso tanto editar por aqui, quanto vir aqui nessa coluninha aqui e colocar, por exemplo, alunos TI. Eu posso dar um Enter no meu teclado, ou eu posso só clicar em qualquer lugar da tabela que essas informações vão ser inseridas ali. Então, agora eu tenho alunos TC e alunos TI, porque eu editei. E essa barrinha serve para qualquer lugar do meu Excel. Se eu clicar aqui e escrever aqui em cima, cliquei ali, posso clicar em qualquer lugar. Quando eu escrever aqui em cima, aqui está marcadinho em verde. Vamos colocar a lupinha novamente para mostrar para vocês. Quando eu clico na minha célula, ele fica marcadinho em verde, que é aquela opção que a gente tem de arrastar. E a gente tem a opção de mexer com ela. Por exemplo, cliquei aqui, vou clicar aqui, teste 2. Notem que eu tenho estou mexendo na informação aqui, mas está preenchendo aqui. Por que está preenchendo aqui? Porque eu selecionei essa célula para mexer. Mas também eu posso dar 2 cliques e selecionar aqui e colocar teste 3, por exemplo. Não sei se vocês repararam que agora quando eu vou preencher alguma coisa que comece com esse teste, aqui, ele já vai mostrando pra gente as opções que a gente tem para ir preenchendo. Porque ele entende que eu já coloquei uma vez, já me dá de sugestão. Lembrando que a gente fez semana passada, se eu quiser botar esse teste em toda a minha coluna que eu posso fazer, tô com essa célula marcadinha em verde, venho aqui e arrasto. E aí, ele vai ir colocando o meu teste simultaneamente, ó, em ordem. Vou fazer essa mesma aqui, ó. Ó, aqui ele já vai mostrando o que eu tenho. Teste 6, 7, 8, 9, 10, até o 20. E assim a gente pode ir preenchendo conforme quiser. Isso significa que aquela marcação que a gente fez na semana passada, de, por exemplo, colocar janeiro, clicar na célula, vir aqui no cantinho quando transforma em cruzinha e arrastar, vai funcionar dentro da tabela também. E assim por diante. Deixa eu diminuir. Outra maneira, então, eu posso
selecionar tudo para eu excluir. Peraí que eu não selecionei tudo. Selecionar tudo, clicar com direito, limpar conteúdo. Ou eu posso botar para excluir a tabela, que agora quando eu criar do novo jeito, eu já mostro para vocês como excluir essa tabela. Eu posso vir aqui então e inserir tabela. O que ele está mostrando? Vamos para a lupa novamente. Está mostrando a mesma informação que a gente que tinha antes. Porém, agora não tenho 2 pontos e a outra informação de onde até está indo. Por quê? Porque eu não selecionei o tamanho que eu queria aqui no meu plano de fundo, na minha área de trabalho do Excel. Eu vou deixar livre, eu vou escolher agora. Então, eu já tinha selecionado que eu queria a partir dessa, mas eu posso escolher a partir dessa. E notem que conforme eu vou clicando, aqui dentro ele está mudando as informações. Bom, eu quero dizer que ele vai começar a partir daqui, que é o meu C9, 2 pontos, e aí ele indica, tá, tu tá começando na C9, tu quer terminar na C9 ou tu quer estender? Se eu quiser estender, eu posso, por exemplo, clicar aqui, botar G, agora eu vou dizer que ela vai ir até minha coluna G, vou botar até 15. Eu posso dizer se a minha tabela tem cabeçalho ou não, posso marcar aqui e dou um OK. Quando eu der um OK, criei minha tabela. Notem que eu criei começando na C9, terminando na G16. Ela está começando e terminando onde a gente criou. Então, novamente, eu clico aqui em qualquer lugar, venho em inserir, tabela, e vai aparecer esta telinha de criar tabela. A opção que vai dar a primeira sugestão vai ser de onde eu cliquei a primeira vez, mas eu posso mudar isso. Posso só clicar lá, ou senão eu posso mudar por aqui. Ah, eu quero na A5. Na A5, 2 pontos. Até onde eu quero ir? Ah, eu quero ir até a C7. Lembrando que eu coloco cifrão para fixar, para deixar essa tabela fixada neste lugar. Quando eu der um OK, criei a minha tabelinha aqui. Agora eu tenho 2 tabelas criadas. Se eu selecionar toda a minha tabela, o que eu posso fazer? Lá em design da página, eu posso mudar as informações. Eu posso tirar o botão de filtrar, posso mexer na cor, e aí vai mexendo na nossa tabelinha. Se eu quiser excluir ela, eu posso vir aqui, clicar com direito, selecionei ela, cliquei com direito, e eu posso excluir colunas ou inserir linhas da tabela. O que significa isso? Ó, aqui eu deixei ela fixada, então ele não está deixando que eu exclua ela de forma linha e coluna. Mas quando eu não estou com ela fixada, eu posso ir excluindo linhas e colunas. Então, qual é a outra opção que a gente tem de criar a tabela? Inserir. Tem 2 formas, mas opções para inserir essas tabelas, a gente tem outras. Eu posso inserir da F3, 2 pontos, G7. OK. Vou colocar meu cifrãozinho para deixar ela fixada. OK. Ah, ele tá dando esse erro porque eu não tinha visto aqui que eu tinha ficado 2 vezes, ó. Deixa eu excluir aqui tudo. Cifrão F, cifrão 8, 2 pontos. Cifrão L, cifrão 9. OK. Tá. Deixa eu excluir aqui, deixa eu excluir essas outras tabelas para conseguir mostrar para vocês. Limpar conteúdo. Quando eu limpei o conteúdo, eu excluí tudo daqui.
ele estava me dando o erro de que eu estava tentando criar uma tabela em cima da outra, porque os intervalos estavam batendo. Agora sim. Agora eu selecionei aqui, dei um OK, vai criar minha tabela, e lá em cima eu tenho as opções de mexer na cor ou mexer nas informações daqui. Na próxima aula a gente vai aprender a criar sem fixar, sem deixar fixado todas as informações, e como inserir linhas e colunas.